Nunca houve uma programação da morte de milhões de homens africanos como aconteceu no nazismo. Mas foram 5 séculos, 500 anos, em que sistematicamente foram tirados homens, mulheres, dos seus lugares de vida, das suas culturas, da sua possibilidade de ser pessoas, transportados para as Américas. E muitos deles morreram. Morte natural, asfixiados, doenças, deitados no mar. E o caminho do progresso do Ocidente foi-se fazendo, não obstante aquilo que acontecia com os outros homens, outras pessoas, identificáveis facilmente como tais, mas nunca considerados como portadores de direitos. Este processo de escravatura deixou sequelas indeléveis nas nossas vidas. A escravatura acabou nos Estados Unidos em 1865. No mundo luso-brasileiro, acabou em 1885, no mesmo ano em que começa a escravatura. Desculpa, a colonização. A África em Berlim é fragmentada, é esquartejada, sem mais uma vez olhar-se para as pessoas, para as raças, para as culturas e para a maneira como as pessoas viviam. Precisa recordar-se que os colonialistas saíram, mas o colonialismo não só não saiu, mas continua mais forte do que antes. Os europeus nunca se emanciparam da sua veleidade de superioridade e da sua vontade de dominar e de dominação em relação a nós africanos. E todas as veleidades de divisão, de separação, de fragmentação, faz de nós mais pequenos. Você imagine, Portugal é dos países mais pequenos da Europa. Mais pequeno e mais pobre. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe foram colonizados por a mais pequena expressão da cultura ocidental no mundo. O que acontece hoje? O que está a acontecer hoje é que a Europa já não vem separada, vem unida. Aquela Europa que se dividiu no século XIX em pequenas estruturas, instâncias, que chamamos nações, hoje vem unida, com as mesmas veleidades de conquista que tinham no século XIX. Qual tem que ser a nossa resposta? A nossa resposta não pode ser fragmentação. E se para nos unirmos temos que sacrificar parte de nós, até parte de expressões culturais nossas, para um bem maior que é a liberdade de todos os nossos povos, então temos obrigatoriamente que fazer. Portugal, quando o professor fala de Portugal, recentemente vimos no Parlamento português, o líder do partido Chegamos, fez uma declaração muito inquietante que diz que Portugal não deveria ter deixado de colonizar tanto Angola. Angola, para ele, ainda seria uma colônia portuguesa. Isto é aceitável, né, depois de todo esse discurso que o professor acabou de fazer, as conquistas que nós conseguimos angariar, e quando o professor diz que os pais independentistas perderam o foco, não é? Perderam o foco. Hoje não sabemos com quem devemos fazer frente. Olhando para a história de Angola, descobriu-se que os portugueses, de facto, deixaram fragmentada a nossa sociedade e continuam, portanto, a investir nessa fragmentação. Agora, com o senhor líder do partido Chega, diz que Angola deveria continuar a ser a sua colônia. Como é que que resposta podemos dar, portanto, digamos, a uma declaração de género? Olha, o que eu estava a dizer antes é que nós emancipamos-nos politicamente depois de mais de 10 anos de guerra, mas os portugueses nunca se emanciparam da sua veleidade de superioridade e de colonização. Como nunca se emanciparam os franceses, basta ver o que fazem no Sahel, onde eles querem continuar a ditar a sua própria lei, não obstante aqueles países sejam independentes há mais de meio século. Isso não deve nos preocupar. Deve-nos simplesmente recordar que as veleidades de dominação e da colonização de uma parte do Ocidente continua. Eles controlam os nossos recursos, o nosso gás, o nosso petróleo, os nossos minerais. Eles provocam conflitos entre nós. Em Moçambique foi a Renamo contra a Frelimo, em Angola foi a FELA, a UNITA, a MPLA, e muitas vezes por detrás dessas organizações, dos seus financiamentos, até nas ONGs de hoje, estão
estratégias de separação e de divisão em que nós caímos nas ratoeiras facilmente e que isso nos permite continuar a dominar. É muito importante para nós e para a nossa juventude recordar sempre a nossa história, recordar sempre os percalços pelos quais passamos, os caminhamentos que temos de fazer, os sacrifícios que temos de continuar a fazer. E é bom que o presidente do Chega diga que Portugal não tinha que sair em Angola, queria continuar a colonizar, para nos darmos conta que era colonização. Se nós continuarmos a agir sem a maturidade política necessária, não fará parte do nosso passado, mas do nosso futuro. Há gente que quer continuar a colonizar Angola, colonizar Moçambique, colonizar a África. E nós temos que estar conscientes, atentos e fazer políticas suficientemente fortes e avisadas para que esse mal radical que foi a escravatura e o seu corolário que foi a colonização não volte a se abater sobre nós. É bom que o português no Parlamento se levante e diga: nós somos colonialistas no espírito, não abandonamos o nosso espírito de colonização, queremos voltar a colonizar Angola. Isso é de natureza a fazer despertar em nós o fato que o colonialismo não faz parte do passado. Muitas maneiras diferentes, ela continua a subjugar-nos, a jogar sobre nós, e a nossa responsabilidade é uma reatividade ainda mais forte, mais valente daquela que tiveram os nossos pais fundadores, que deram a vida para que Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé fossem independentes hoje.